Tá na hora das notícias do Esporte Clube do Recife. O Leão da Praça da Bandeira, na voz do nosso querido Vinícius Calado. Grande abraço, bom dia. Valeu, Mailson, um abraço, tudo tranquilo? Coisa boa. Um abraço também, Thaís. Desta quinta-feira, mais um dia de preparação para o esporte que ainda tem hoje, amanhã e sábado nesses preparativos visando o Vasco da Gama. Jogo domingo, 8h30 da noite na Ilha do Retiro, válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje à tarde tem treinamento no CT, antes da atividade coletiva com o atacante Derek. Amanhã, treino à tarde no CT e no sábado também a última atividade fechando a preparação para esse duelo diante do Vasco, que enquanto o esporte descansou durante a semana, entrou em campo ontem à noite pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, jogou em casa contra o Botafogo nesse clássico carioca. Então o Vasco tendo compromisso no meio de semana, o esporte só focado no duelo do próximo domingo. Para essa partida, como falamos, Derek retorna de suspensão após cumprir a automática diante do Palmeiras. Lucas Lima segue como dúvida, fica a sensação de que ele não estará apto para o jogo de domingo por conta da entorse no tornozelo que sofreu na última segunda-feira no jogo contra o Palmeiras. E também tem-se a expectativa se Sérgio Oliveira, depois de mais de um mês fora, se ele volta a ficar à disposição. Mesmo que fique, o português deve iniciar como opção no banco de reservas. Para o lugar de Lucas Lima, tem algumas probabilidades, mas uma mais provável é Mateuzinho sendo o homem de criação, e isso sendo a opção do Daniel Paulista. Barleta voltaria à titularidade no ataque. O esporte que ainda deve ter outras alterações no time titular, ou pelo menos mais uma, na lateral esquerda. Kevson, desde que estreou muito mal, fez um péssimo jogo contra o Palmeiras, e enquanto o Igor Cariús se recupera de lesão, o Daniel Paulista deve colocar Aderlan, que é lateral direito de ofício, mas como entrou no segundo tempo contra o Palmeiras, diante do Palmeiras, deve fazer esse lado esquerdo contra a equipe do Vasco da Gama. Então o esporte pode entrar em campo com Gabriel Vasconcelos, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon e Aderlan, Rivera, Zé Lucas, Mateuzinho, caso Lucas Lima não tenha condição de jogo. Se Lucas Lima tiver condição de jogo, Lucas Lima. No ataque, Léo Pereira, Derek retornando e Mateuzinho. Caso Mateuzinho substitua Lucas Lima no meio-campo, aí Barleta entra no comando de ataque. Sobre esse jogo contra o Vasco, que tem todo um enredo dramático e de fundamental importância na luta contra o rebaixamento, a gente escuta agora o técnico do esporte, Daniel Paulista, fazendo uma análise e deixando claro se, Daniel, esse jogo tem uma importância ímpar para o esporte nessa luta contra o rebaixamento? Sim, nós trabalhamos com isso. É claro que a gente é muito pé no chão, vou dizer assim, que a gente sabe que a situação é uma situação difícil, mas claro que nós acreditamos, nós lutamos por isso. E temos nesses jogos contra os nossos concorrentes direto a oportunidade de aumentar ainda mais essa esperança, né? De uma possibilidade de conseguir lutar por essa permanência. Então é em cima disso que a gente vai trabalhar. Eu acho que isso foi a mensagem que nós tivemos com os atletas no pós-jogo. Claro que tivemos uma cobrança ficou o sentimento que nós poderíamos fazer um jogo melhor. Se iríamos ter condição de vencer ou não, é uma outra situação. Mas poderíamos ter feito um jogo melhor. Acho que nós tínhamos condição para isso, né? Principalmente devido à sequência, ao futebol, ao rendimento que nós estávamos tendo, tanto individualmente quanto coletivamente. Mas não conseguimos. Não conseguimos, vamos avaliar. Mas, claro, olhando agora o Vasco, para que contra o Vasco a gente possa fazer uma partida diferente e buscar essa vitória. Pronto, esse foi o técnico Daniel Paulista. O esporte que tem até a próxima terça-feira, dia 2 de setembro, para contratar. É o fechamento da janela de transferências. O Leão segue no mercado e ainda busca pelo menos um zagueiro para repor a saída de Chico, que foi para o futebol de Israel, e um lateral esquerdo, já que Kevson está muito mal, Cariús está lesionado, e contra o Vasco provavelmente Aderlan, que é destro, deve ter que atuar na lateral esquerda. Thaís, o esporte, por tudo que o Vinícius traz aí, também eu queria falar exatamente da preparação para esse duelo contra o Vasco, onde o Vasco jogou ontem, né, e jogou pela Copa do Brasil e teve um adversário daqueles difícil, né, um Botafogo. Jogou em casa, jogou como mandante, mas o esporte teve preparação, enquanto a equipe do Vasco estava concentrada
na Copa do Brasil. E o Vasco tem a viagem até Recife para pegar esse duelo contra o Sport no domingo, só às 8h30 da noite, Thaís. Pois é, né? Pois é. É aquela coisa, né? O Sport pode ter algo ao seu favor, mas o problema é que já faz umas boas partidas que o Sport tem sempre alguma coisa ao seu favor e não consegue reagir. Seja jogando em casa, jogando com times mais fracos ou até mesmo times mais fracos que a gente fala, é de condição realmente de jogo. Como, por exemplo, o São Paulo entrou mesclado. O São Paulo entrou com sua equipe quase toda de banco de reserva e mesmo assim o Sport não conseguiu ter uma proatividade dentro de campo para segurar o placar. A gente vê direto isso acontecendo, não é a primeira vez. Agora o Sport tem mais um objetivo: conseguir vencer do Vasco na Ilha do Retiro. Algo que, assim, na possibilidade, não seria algo impossível. Não é algo que beira o impossível, não é algo que beira uma grande dificuldade. Porém, na situação em que o Sport está, eu acho que são poucos times realmente que não daria essa dificuldade para o Sport. Acaba que os papéis se invertem. O Sport não está numa condição boa realmente de reação, apesar de a gente ver, né, que teve uma maré boa nessas últimas rodadas, nessas últimas partidas, em que o Leão conseguiu ter essa invencibilidade, acabou perdendo isso recentemente, mas que estava vindo, né, numa maré positiva e que tenta se recuperar agora na Ilha do Retiro. Inclusive o Sport, que ainda não venceu na Série A na Ilha do Retiro, venceu o Grêmio, mas foi fora de casa. O Sport tenta se recuperar com o apoio da sua torcida, só que é o mesmo discurso sempre. Eu acho que o ponto é que o Sport acaba se entrando em um limite de saturação tática. Eu acho que o que foi conduzido, por exemplo, diante do São Paulo, diante do Grêmio, diante do Bahia, eu acho que mais do que isso, o Sport não consegue fazer. O Sport acaba entrando em uma saturação de que mesmo com mudanças, mesmo tendo boas oportunidades com o Derek, com o Léo Pereira, vindo o Mateuzinho jogar, o Lucas Lima atuando pelo meio de campo, mas que mesmo assim não consegue conduzir bem as partidas. A gente fala isso porque o Sport pode até fazer 2-0, mas eu acho que mesmo sendo 40 minutos do segundo tempo, ninguém realmente tem a garantia que o Sport iria conseguir segurar esse placar. Porque normalmente não segura. Normalmente o Sport vem levando empates. Vem se desestabilizando na metade do percurso. E isso vai muito por condição técnica, por condição de não conseguir explorar bem, mas também por condição de, no segundo tempo, não ter esse banco de reservas, né, tão raçudo para conseguir suprir essa carência. E aí são vários fatores. Esse jogo contra o Vasco é de extrema importância para o Sport. É uma medida para se recuperar, para tentar voltar a sonhar, para tentar pelo menos fazer algo de novo. O Sport venceu o Grêmio, mas passou um tempo sem conseguir vencer. Passou um tempo sem conseguir realmente renovar essas esperanças. E a esperança não é nem só em relação ao não rebaixamento, mas esperança realmente de algo novo. De mesmo que for rebaixado, não ser rebaixado dessa forma. O time com uma vitória só é complicado, né, Maílson?